Eu adoro sonhar, desenhar e construir coisas. Eu adoro fazer isso desde que eu sou criança. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais! Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora Pulsante no Instagram. Bom, esse é o último, chegamos ao último episódio já do mês de janeiro e faz poucos dias um ouvinte me escreveu e aqui eu já digo, né, eu adoro interagir e conversar com os ouvintes que me procuram sabem disso. Um ouvinte me escreveu para elogiar aí a sequência de convidadas desde do final do ano passado. E aí eu fui dar uma olhadinha aqui, de fato, se a gente for contar dia 11 de novembro, que foi ao ar o episódio especial com a Janaína Porto Alegre, uma nutricionista, triatleta, maratonista lá de Porto Alegre, e o Hélio de Souza, treinador do Henrique Avancini, eu já publiquei aqui 7 episódios na sequência com mulheres sensacionais. Então, já que, como eu já falei aqui, a Janaína, né, que é uma triatleta amadora e uma nutricionista e super legal, foi ao ar nesse episódio especial com o Hélio, treinador do Henrique. Mas aí depois foram duas, nesse período todo, né, até agora, até esse episódio de hoje, que é um homem aí super bacana. Foram duas para-atletas olímpicas, e isso foi tudo coincidência, tá, pessoal? 2 para-atletas olímpicas, uma psicóloga com 2 Olimpíadas, a Carla de Pierro, para encerrar o ano de 2021. Foi uma piloto de BMX com 2 Olimpíadas, a Priscila Estevô, que foi minha convidada do episódio antes desse daqui, o anterior, da semana passada. E a diretora do Strava no Brasil, a Rosana Fortes, que foi o episódio anterior, então, a esse da Priscila, e uma mountain biker campeã de apenas 20 anos, a Marcela Lima. Então, só convidadas com histórias fantásticas. Então, fica aqui a lembrança, se você não ouviu nenhum desses episódios por conta aí das festas, viagem e tudo mais, fica a dica. E para quebrar essa sequência de 7 convidadas sensacionais, eu volto hoje aqui a receber um convidado, um cara espetacular, e é curioso. Eu até acho que eu conversei isso com ele durante o episódio, eu não me recordo se estava gravando ou não. Eu estava, ainda no ano passado, eu fui nadar no Clube Pinheiros, estou tentando voltar a nadar desde a pandemia, mas está difícil aí por N fatores, aí eu ainda estou me ambientando ao meio aquático. Arrumei uma brecha na minha agenda aqui no Endorfina e fui dar umas braçadas tipo 11 horas da manhã, lá no Clube Pinheiros, e estava um dia bonito, como ia nadar bem pouco, resolvi nadar na piscina de fora, sem treino nenhum e tal, simplesmente para voltar a me movimentar. E quando eu chego na piscina, tá saindo o Otávio Tavico, que é um amigo meu aí de longa data, da época do polo aquático, não um amigo próximo, mas um conhecido. E aí a gente se cumprimentou, e eu com pressa para entrar, ele com pressa para sair. E aí me ocorreu, enquanto eu nadava, como eu encontrava o Tavico em situações como essa, por exemplo, as mais inusitadas. E onde eu mais encontro, na verdade, onde eu mais o vejo, é correndo, normalmente nas imediações do Esporte Clube Pinheiros, que ele é sócio, ou lá no bairro de Pinheiros. Uma vez já vi ele correndo na Marginal e tal, em horários assim completamente aleatórios, e eu sempre estou de carro, de moto, enfim, passando. E aí eu nadando, eu falei, puxa, cara, esse cara já pratica esporte há muito tempo, ele regula mais ou menos a mesma idade que eu,
e eu não sei exatamente a história dele. A gente vai se cruzando ao longo aí das décadas, mas eu não conheço a história dele. Cara, eu vou convidá-lo para participar do Endorfina. E foi assim que surgiu, então, numa natação, num treininho de natação bem michuruca, e num encontro completamente fortuito, surgiu aí o meu interesse em estar conhecendo um pouco melhor da história do Tavico, e aí através de amigos em comum aí do polo aquático, eu cheguei nele e deu um bate-papo, um caldo muito legal. Ele aceitou de bate-pronto, é um cara gente boníssima, e aqui você vai ouvir nessa conversa com esse cara aí que é um empreendedor e um atleta nato, um cara que tem um preparo fenomenal, um cara que tem um dom, uma aptidão, um condicionamento físico incrível. Você vai ouvir a gente falar aí sobre derrota, otimismo, a importância de algumas pessoas na nossa vida esportiva para formar o nosso caráter, e ele vai falar um pouco aqui da importância do Mário Maroni, um cara aí que eu também conheci, um cara que foi meu treinador de polo aquático aí numa fase. A gente vai falar de propósito de esporte, a gente vai falar de triatlon, ele que teve uma passagem breve e não tão interessante, não tão bacana no triatlon. A gente vai falar em medo de errar, em tentar, em acertar, enfim, uma série aí de assuntos interessantíssimos com esse cara aí que está à frente da construtora Ideias Arvos, já faz aí mais de uma década e meia, e se você não é de São Paulo, você não conhece a Ideias Arvos, eu sugiro, no final eu vou falar e vou colocar no post do episódio de hoje, dá uma olhadinha no site da Ideias Arvos e você vai entender que essa é uma construtora completamente diferente, fora do padrão aí de todas as outras que pelo menos eu tenho conhecimento. Pelo menos aqui em São Paulo eles ganham diversos prêmios e tal, e ele é o cara por trás, é a mente e o braço e a criatividade, a coragem por trás dessa construtora fantástica, e é um cara que tem o esporte aí na veia, e vocês vão ouvir isso aqui muito bem durante essa conversa. Então é isso, pessoal, sem mais delongas, vamos lá para mais uma conversa espetacular do Endorfina Podcast, agora quebrando essa série aí de 7 mulheres incríveis, com esse cara muito legal, meu amigo Otávio Arvos. E antes de ir para a conversa, como sempre, não se esqueçam, endorfinabr.com é o local onde você vai acessar para ouvir os episódios, para conhecer um pouquinho mais sobre cada convidado e alguns assuntos conversados em cada um dos 200 e lá vai pedrada, 250 e poucos episódios. Lá você também consegue assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio essa newsletter para quem curte um pouco mais o Endorfina e quer conhecer assuntos que eu acho que são interessantes serem compartilhados com vocês, assuntos que eu acho que são relevantes. E lá você também consegue apoiar financeiramente esse projeto, conhecer melhor esse projeto, entrar em contato comigo, tem link para o YouTube do Endorfina, tem link para o Instagram do Endorfina, enfim, lá é o local onde você deve acessar para conhecer um pouquinho mais ou para entrar em contato comigo ou para apoiar esse projeto. Então vamos lá para mais essa história incrível. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Aos 13 anos de idade, meu convidado começou a praticar polo aquático numa famosa escola de natação em São Paulo. 3 anos depois, ingressou na equipe do Esporte Clube Pinheiros, onde foi campeão paulista algumas vezes, campeão brasileiro, adulto ainda com 17 anos e campeão sul-americano juvenil. Ao ingressar no curso de Administração de Empresas na FAAP, decidiu abandonar o polo aquático e começou a trabalhar. Como gostava muito de esportes, continuou a nadar e a correr. Até que poucos anos depois, então com 20 anos, decide participar do primeiro triatlon internacional de Santos. Apesar de ter se preparado muito bem, ao cruzar a linha de chegada entrou em coma por desidratação e insolação. Superado o susto, nunca mais largou uma prova de triatlon e começou a velejar de windsurf, modalidade que se dedicou por muitos anos, buscando os melhores ventos e ondas em diversas praias no Brasil e no mundo. Enquanto isso, empreendia no ramo da hotelaria e da construção. Aos 45 começou no mountain bike e intensificou seus treinos de corrida. Apaixonado pela modalidade, aos 50 concluiu em Berlim sua primeira maratona e logo 6 meses depois correu a Maratona de Paris. Hoje, afastado das competições, prefere manter-se ativo e saudável praticando mountain bike, corrida, windsurf e o sup surf. Há mais de 15 anos à frente da Ideias Arvos, que constrói prédios únicos assinados por arquitetos premiados e com estética diferente dos padrões repetitivos da cidade, ele curte fazer, testar, ajustar, aperfeiçoar, refazer quantas vezes forem necessárias e até recomeçar quando preciso.
Conosco aqui hoje o criativo e perfeccionista, o empreendedor, um sujeito que vive o esporte como estilo de vida, pai de 3 lindas meninas, o paulistano Otávio Uchoa Zarvos. Seja muito bem-vindo, Tavico. Obrigado, Michel. Prazer aí falar com você, cara. Cara, prazer é meu. E eu quero falar disso, claro, ao longo da nossa conversa. Esse é o objetivo de eu ter te convidado aqui pro Endorfina, né? A tua relação com os esportes, que eu não acompanho de perto, mas eu tô sempre me esbarrando com você pela cidade de São Paulo. Como eu te disse, né? Não é sempre, mas assim, eu te vejo com bastante frequência correndo para aquela região do Pinheiros ou de Pinheiros, enfim. E sempre nos horários muito malucos, né? Porque nos horários normais eu tô fazendo o meu esporte e a gente não se cruza. E depois você ter falado, né, que começou também a fazer mountain bike e tudo mais, eu acho que tem um caldo legal pra gente tirar aqui dessa nossa conversa. Mas antes da gente mergulhar mesmo, cara, nessa pesquisa que eu faço, e o meu ouvinte já sabe, eu faço uma pesquisa aí com cada um dos convidados para pegar mais informação e tudo mais, né, e esse é o meu objetivo aqui também, não é falar sempre das mesmas coisas para você também não se entediar com uma conversa. E a gente vai falar um pouco, claro, da Ideias Arvos e do teu importante papel dentro da concepção, enfim, né? Você é o cara que criou a incorporadora, mas numa das matérias que eu li ou que eu ouvi, agora não me recordo, uma coisa me chamou a atenção pelo que você falou. Você se considera um cara otimista? Eu 100%, assim, muito otimista. E da onde que vem esse otimismo? Eu acho que é uma coisa da minha personalidade, porque eu sempre fui assim. Eu acho que no final eu sempre acho que um problema tem solução, sabe? E o problema também nunca foi uma coisa que me afugenta, assim. Ao contrário, ele me atrai. Então eu gosto de coisas que são complicadas e obviamente que eu já tive minhas derrotas, claro, mas eu acho que teve mais sucesso que derrota. E mesmo quando a derrota vem também, eu acho que é uma coisa que eu encaro como um aprendizado, sabe? E o que me põe num ciclo sempre otimista, porque eu quero sempre ficar tentando. E se eu não consigo, eu considero que eu subi um degrauzinho por tentar. Então, em geral, sim, eu tenho uma visão otimista da minha vida e também da vida das pessoas, e eu sou uma pessoa que acredita muito nos outros também, sabe? Eu sempre... isso é uma coisa que me ajudou muito no trabalho, inclusive por eu ter a tranquilidade de poder falar com você essa hora, e como você falou, os meus treinos são em qualquer horário, porque eu, por acreditar muito nas pessoas, eu consegui formar uma equipe muito legal na minha empresa, e que me deu muita liberdade nos últimos anos, sabe? Então... é o melhor momento para mim de trabalho da minha vida, assim, porque eu consigo trabalhar, fazer o que eu gosto, que eu realmente amo fazer o que eu faço, mas com tempo, né? Eu tenho o meu tempo e tem pessoas que estão cuidando dessas coisas para mim. Eu respeito muito o tempo delas também, mas eu acho que acreditar nos outros facilita quando você tem uma empresa que começa a ficar um pouco maior, assim. E você aí, já rodou de Mavic? Produção 100% europeia. O processo de fabricação na Europa permite à Mavic ter total controle e assim garantir a qualidade impecável dos produtos. Esse requisito não se limita somente ao desenvolvimento das rodas, mas também a todas as ferramentas e maquinário de produção que são fabricados na região da bela cidade de Annecy ou no departamento, uma espécie de estado, da Alta Saboia, enquanto que a matéria-prima chega direto de um raio de 200 quilômetros. Para que a fama seja mundial, a experiência deve ser local. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela ProParts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem.
Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no @bovem_energia. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga @titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Cara, legal demais. E eu te perguntei, né, antes da gente começar a gravar, se você conheceu o Márcio Santoro, o Meco, que também é lá do clube, e você não o conhece, mas depois ouve meu bate-papo com ele. Ele é hoje o presidente CEO da África, da Agência África. Ele tem essa visão também, cara, muito nesse aspecto, né, muito parecida aí com a tua, né? Ele não abre mão do esporte, do lazer dele, e ele diz isso, que ele leva muito a sério o lazer e o esporte dele. No caso, hoje em dia, o ciclismo e o surf, mas a hora que ele está no trabalho, e claro, ele está com a cabeça voltada para o trabalho, então ele consegue compartimentalizar esses dois aspectos da vida dele, que são muito importantes e na vida de todo mundo, né, cara? O momento que você tem de lazer, ou o momento que você está desligado do trabalho, e o momento que você está conectado no trabalho. E claro que ele também tem uma equipe que corresponde aí, então ele consegue ter... É um privilégio isso também, né, Tavico? Porque não depende só também da sua vontade ou da sua... Enfim, do porte da sua empresa, né? Depende também de saber administrar bem as equipes, saber formar bem, escolher bem quem são as pessoas que vão estar trabalhando com você. Você acha que você pegou um pouco disso da experiência que você teve trabalhando com teu pai lá atrás? Não, eu acho que isso é muito mais da minha personalidade, mas eu vou te falar assim, uma colocação que é um pouco diferente do exemplo que você deu. Muitas vezes eu não separo muito assim esses momentos para mim. Muitas vezes eu tô correndo e eu gosto muito da corrida isso. Por causa disso, e eu tô pensando no trabalho. Eu tô pensando num prédio, em como resolver um problema e tal. E muitas vezes eu tô numa reunião e às vezes eu tô pensando no esporte. Então, eu não compartimentalizo muito isso, assim. Claro que isso não é uma coisa que é generalizada. Em geral, eu tô prestando atenção na reunião. Mas muitas vezes, quando eu faço esporte, e tem alguns esportes que eu gosto, é porque ele me permite meio uma meditação, assim, que é a natação, a corrida. O ciclismo eu não gosto de estrada porque eu sou muito distraído também, então eu acho que eu vou me colocar em risco assim. E quando eu tô de mountain bike, daí é um esporte que exige mais atenção, porque senão você pode, enfim, tomar um tombo, né, com algum obstáculo. Daí eu consigo me desligar, porque eu gosto de pedalar em trilhas mesmo. Até tem uma trilha particular que eu fiz no meu sítio, assim, que é super legal. E, que legal. Então ali é tipo um videogame mesmo, eu tenho que ficar prestando atenção o tempo todo. Mas, em geral, eu sou muito, um pouco disperso, assim, sabe? Muitas vezes eu tô, mesmo com minhas filhas, eu tô falando com você, qualquer momento eu tô, às vezes, pensando em outras coisas. Porque é uma coisa que também não me atrapalha, eu sou assim desde criança mesmo, sabe? Quando era moleque, minha mãe me colocou no psicólogo, inclusive, porque ela achava que eu tinha algum problema. Mas eu não sou uma pessoa 100% concentrada, eu me concentro, quando eu tenho um problema sério, claro, tento resolvê-lo, mas muitas vezes eu fico meio orbitando, assim, entre várias situações. Talvez essa seja uma característica de das pessoas que são mais criativas, né? Dessas pessoas que têm a cabeça mais inquieta, né? Para ficar, enfim, viajando literalmente nos pensamentos, no bom sentido. Agora, o que eu falei do Meco, você tem razão, e eu queria justamente abordar esse assunto da divisão, porque ele é o único convidado não sei quantos convidados que eu já gravei aqui que
que são executivos, altos executivos, CEOs e tudo mais, mas ele é o único cara que consegue compartimentalizar isso. Eu não me referi a isso, eu me referi assim, cara, a ter o seu... A você se permitir ter o seu momento de, cara, fazer a tua corrida no meio de uma reunião e outra, sei lá, às 11 horas da manhã ou às 3 horas da tarde, num dia de semana normal, né? Então, eu acho que assim, eu não consigo compartimentalizar o meu pensamento, mas o meu tempo sim, sem exato, dúvida. O meu tempo, hoje eu tenho um controle quase total, assim, e os horários que eu pratico esportes, assim, também não são horários que eu praticava quando eu era moleque. Eu não gosto de acordar cedo, mas para sair correndo, ou para andar de bicicleta, seja o que for, assim. Então eu faço no meio do dia, de tarde, ainda mais agora com esse novo, vamos dizer, modo de trabalhar que envolve muita reunião remota, e você não precisa ficar tanto saindo. Eu nunca fui muito sair da empresa também. Sempre as pessoas vêm na minha empresa para se reunir comigo. Mas isso facilitou ainda mais minha mobilidade. Eu acho que o que mais me prende, assim, até são as minhas filhas, porque eu sou divorciado e eu não fico com elas o tempo inteiro. Então, quando eu tô com elas, daí eu tenho uma agenda mais com elas, enfim, de pegar na escola e tal. Mas eu tenho um tempo bastante livre e eu gosto de realmente fazer no meio do dia, assim. Quando você me encontra, sempre vários amigos meus me vêm correndo na rua, nos horários também super estranhos, assim. Então. E eu falo, não, tudo bem, eu não tenho esse problema. Eu quero abordar esse assunto, né, mais para frente, inclusive essa história que você falou, né, do esporte também, de alguma maneira, servir como uma espécie de meditação e de você arejar a cabeça e oxigenar a cabeça, principalmente, e os esportes de endurance, de repetição, proporcionam esses momentos, né? E alguns convidados aqui do Endorfina já falaram exatamente isso, que o fato de nadar ou pedalar ou correr acaba sendo também um exercício de meditação, por que não, né? De desconexão, tem alguns até que chegaram a mencionar esse tipo essa palavra, né? De se desconectar, mas antes, que eu queria saber, você é o tipo do cara que faz a sua agenda de atividade física de acordo com, assim, você vai conforme a música, tipo assim, cara, o cara cancelou uma reunião, eu tinha programado de fazer um negócio, mas vou aproveitar e vou dar uma corridinha, ou vou, sei lá, vou lá pro clube dar uma nadadinha, ou você prefere ter uma rotina rígida, e claro, assim, rígida que eu digo programada, tipo, olha, eu sei que amanhã às 4 horas da tarde eu quero ir vou dar uma nadadinha, sei lá. Ou você consegue se adaptar e vai encaixando na sua vida os momentos que supostamente seriam vagos para fazer a sua atividade? Olha, legal essa pergunta. Eu tenho duas características. Primeiro, eu não tenho uma rotina de atividade que é rígida, porque eu acordo de manhã e falo, hoje eu tô com vontade de nadar, ou de correr. Praticamente todo dia eu faço exercício, ou de fazer musculação. Musculação bem eu não faço, mas exercício de força, funcional e tal. Então, assim, primeiro eu não tenho. Tem semana que eu corro mais, tem semana que eu corro menos, tem semana que eu gosto de nadar. Se eu tô na praia, eu posso querer velejar, fazer outra coisa, ou andar de mountain bike, mas eu não tenho essa rotina. E no meu dia, eu tenho bastante tempo livre, assim, sabe, de não ter reunião presencial marcada. Então, eu nem tomo conta muito da minha agenda. Minha secretária marca para mim, eu olho, eu não tenho reunião de última hora, esse tipo de coisa, então eu sei com antecedência, falo, putz, hoje eu vou conseguir fazer isso a tal hora, assim. E daí eu faço o que eu tô com vontade na hora, assim, sabe? Eu abandonei há muito tempo uma rotina, assim, de ter um exercício programado. A última vez que eu fiz isso, que eu quis correr umas maratonas, assim, e daí eu achei que era necessário eu ter um treinador, né? Porque eu nunca tive isso, a não ser quando eu jogava polo aquático, que foi o último momento que eu tive uma coisa mais rígida de treinamento, envolve outras pessoas, um esporte coletivo e tal. Mas isso parei de jogar com 18, 19 anos, mais ou menos. Então depois sempre foi por prazer mesmo, né? Mas nesse momento que eu fui correr, daí eu tinha uma rotina que era um treinamento específico, assim. Por acaso você chegou a treinar com o Bado? Cheguei. E foi muito bom eu treinar com o Bado, porque no polo, né?
Porque ele é um cara sensacional, assim, um cara que tem... Depois de mais velho, né, eu joguei no Pinheiros até novo, porque eu parei com, acho que 19, 20 anos, mais ou menos. E depois de mais velho, eu comecei a ver como você tem algumas pessoas que sabem te motivar, né? E eu dei muito valor a isso. O Bado, eu já falei isso pra ele uma vez. E quando eu tava numa escola de natação, que era o Polé também, tinha o Mário Maroni, que eu acho que ele é lá do Paulistano hoje. São os caras que eles têm um poder motivacional, assim, que devia ser usado em empresa. Eu falei isso uma vez pro Mário, faz anos que eu não vejo ele. Mas eu nunca fui uma pessoa que tivesse aptidão para esporte, assim, sabe? Eu nunca não era o melhor em nada, muito pelo contrário, eu sempre era o pior, assim, em todos os esportes que eu fazia. E eles me motivaram muito, assim, primeiro o Mário, depois o Bado, e o João Gonçalves também, eu treinei com ele lá no Pinheiros. São os caras que tinham muita sabedoria, assim, para te ensinar, né, um jovem a não só praticar o esporte, mas ele entender a dinâmica de que se você se esforçar, você pode se superar. Eu acho que essa que é a principal ensinamento para mim do esporte, né, porque tem gente que nasce com toda aquela aptidão, né, e, nossa, eu via isso muito, né, era invejável isso. O meu irmão mesmo é assim, que se você conhece, não sei se você conhece o Binho. Sim, sim. Ele tinha uma aptidão absurda, assim, pô, ele fazia tudo naturalmente, né? E quando eu tinha 16 anos de idade, mais ou menos, que eu tava louco pra, enfim, estar na seleção brasileira de polo e tal, eu treinava de madrugada, na hora do almoço e à noite, muitas vezes, pra conseguir estar no nível que eu gostaria e que me deixasse competitivo dentro dessas competições, assim, mas que eu sempre jogava no time adulto, eu era o mais novo e tal, então, para mim, foi sempre uma dinâmica, assim, de superação o esporte, porque eu não nasci com o dom. O único dom que eu tenho é que eu tenho muita resistência e resiliência, então isso eu tenho mesmo. E mais tarde eu fiz esportes de endurance, que não era o que eu comecei a fazer jovem, e daí eu pude ver que realmente eu aguentava o tranco mesmo, sabe? Eu realmente tinha uma resistência muito grande, mas eu sempre tive que me esforçar muito, assim, e essas pessoas, o Bado foi um deles, e o Mário Maroni também, que sabem mostrar isso para uma criança, é uma lição que não tem preço, sabe, para mim foi muito importante, depois, enfim, empresarialmente também. Cara, muitas coisas aí que você falou, e eu perguntei do Bado, porque o Bado foi o meu principal professor lá no Polo Aquático do Pinheiros. Eu também comecei com 13 e eu parei com 18. Foi a hora que eu migrei para o triatlon, a hora que o triatlon tinha chegado lá no Clube Pinheiros, já através também de algumas pessoas que depois eu vim a conhecer. Mas, cara, eu vi o Bado na semana passada, quer dizer, eu vi o Bado no meio da pandemia. Eu comecei a pedalar de mountain bike pela cidade, quando a cidade estava toda em lockdown, e eu atravessei aquela ponte que passa por cima da Avenida Sumaré, não sei como é que chama, lá da Paulista, do Hospital das Clínicas para o Sumaré. Cara, e o Bado tava correndo lá num dia bem cedinho, e com aquele físico característico do Bado, né? Que parece o Falcon da nossa época, né, cara? Aquele cara largo, né? Quadradão, largo. Cara, eu vi o Bado na semana passada, lá no clube, o pessoal tava jogando polo lá. Enfim, o Magrão, o Cristiano Dutra, o João, apareceu até o Mandi, tava lá, jogando no gol de novo. Cara, o Bado tava jogando. Você já viu o Bado hoje em dia? Eu vi ele na academia outro dia, ele tá ótimo. Ótimo. Bizarro, cara. Aquele cara que... todos aqueles milhares de abdominais que ele fazia ali naquela toalhinha ali em volta da piscina siberiana, cara, não destruíram ele. Não, e ele, tá cara, ótimo. Esse cara é resiliente, assim, cara. Esse cara tem um biotipo... Tem, claro, uma genética absurda, mas ele sempre foi uma pessoa muito dedicada, assim. Dedicada, né? Regrada, disciplinado, né? É impressionante. Mas, cara, eu juro, eu fiquei contente, falei pra ele, cara, Bado, se eu aí o Eliseu me falou qual que é a idade dele, cara, acho que 60 e lá vai alto, bem alto, eu não me recordo agora. Mas, cara, eu fiquei impressionado, cara. E eu não sei se você soube dessa história, eu não sabia que você tinha começado com o Mário Maroni lá na Polé, mas... O Mário, ele tentou fazer triatlon, né? Por incentivo do Paulo Marcelo, que também era lá E aí a gente vai passar um pouco por essa história do triatlon, né? Que eu não sei se te traz boas memórias, mas, cara, a história do Mário, cara, é uma história, assim, nesse aspecto similar com a tua. A gente estava pedalando na USP cedinho, o Paulo Marcelo levou o Mário
Paulo Marcelo e o Mário Maroni eram muito próximos, né? Já por conta da Polé, eu não sei se eles chegaram a ser sócios de alguma coisa, enfim. Depois do final da Polé, se eles foram sócios de alguma academia, não lembro. E o Mário e o Paulo Marcelo, o Paulão, chamou o Mário para fazer triatlon. Cara, e a gente tava pedalando, o Mário daquele jeito que você sabe muito bem como é que é, também é um cara, né, com esse estilo do polo aquático de aguerrido, raçudo e tal. Cara, o Mário tomou um tombo na nossa frente, cara, abriu a cabeça na USP. Nossa. Cara, entrou em convulsão, eu fiquei segurando ele lá, o Paulo Marcelo foi buscar a ambulância. Meu, foi um treco. Putz. Não aconteceu nada com ele depois, claro, ele tá aí no Paulistano. Eu não sabia que ele tava no Paulistano. E, cara, aí eu fiquei, o Paulo Marcelo foi com ele pra ambulância, pro hospital do HU, e eu peguei a bicicleta dele e fui até o carro dele. Cara, o capacete tava no porta-malas, cara, do carro, ele tava sem capacete. Moral da história, ele nunca mais voltou. Ele também nunca mais, assim, foi, né, não sei se foi a esposa dele, se foi ele mesmo, o cara ficou chateado com a situação, né, porque o cara é um touro, né, assim, um jogador de polo aquático, forte, cara, e infelizmente eu que tava ali, cara, que você tem que presenciar isso, que é horrível, né, cara, ainda mais uma pessoa que você tinha uma relação também de muitos anos que eu tive com o Mário. Mas enfim, cara, é legal você falar que você nunca foi bom em nada, que você não tem aptidão, é muita raça, resiliência e resistência. E você disse também em algum lugar, eu vi, ou você que me escreveu, que você tinha uma saúde frágil e aí que você foi fazer polo aquático, ou foi natação na Polé, que eu imagino que seja a Polé da Cidade Jardim, né? Exatamente. E lá que você conheceu o polo aquático. Aliás, faz também uns 3 anos que eu encontrei o Paulinho, cara, Carotini. Tinha voltado, acho que ele passou um tempão na Espanha, não lembro, enfim, fazia anos que eu também não o via. E que saúde frágil é essa, cara? Porque quem te vê, e eu que te conheci na época do polo, você é um touro, né? E hoje eu acho que, apesar dos seus 53 anos, né? Eu tô com 52, 54. Você, porra, pra mim você tem um físico de jogador de polo aquático, né, cara? Assim, que saúde frágil era essa que depois você se tornou um touro? Bom, primeiro fisicamente eu era bem magrinho, assim, fraquinho, sempre era o mais fraquinho. Tinha um princípio de reumatismo também. Uau. E tive muita dor no joelho também. E eu era uma pessoa muito introspectiva também, sabe? Eu tinha amigos, lógico, eu tinha meus amigos e tal, mas eu gostava de desenhar, de ficar em casa montando coisas e tal, que eu acho que futuramente acaba me direcionando para o que eu faço hoje. Mas eu não era uma pessoa muito de esporte, sabe? De atividade, de ter aquela agressividade do esporte e tal. Isso veio depois para mim, mas quando veio, de fato, eu abracei aquilo e foi uma transformação, assim. E ela aconteceu bem nessa época que eu tinha mais... Aconteceu cedo isso para mim, com 12, 13 anos, que eu comecei a ter que nadar, porque minha família toda tem problema na coluna, e minha mãe achou que natação seria boa para coluna, o que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas, enfim, daí eu comecei a nadar. Mas que é bom pra tua saúde de uma maneira geral, né? Exatamente. Nadar é bom, né? Só não sei como é que é a relação com o problema na coluna. Daí eu entrei nessa escola de natação, eu detestava fazer todo esporte, me pôr no basquete, no tênis, eu achava, puta, eu odiava aquilo. E quando eu encontrei o Mário lá, ele falou, ele deve ter pensado, falou, putz, não, eu vou... Ou aquilo é instintivo dele, por isso que eu sou muito grato a ele, porque de fato ele prestou mais atenção em mim, e foi me dando exercícios, assim. E como eu sou uma pessoa muito também intensa no que eu faço, eu aceitei aqueles desafios e fui fazendo cada vez mais exercício, nadando muito mais. Em um ano, eu passava minhas férias nadando também e tal, e em um ano eu já nadava mais do que todo mundo lá. E daí eu me redescobri, e aquilo foi uma coisa importante para meu autoconhecimento e também até uma autoafirmação também, né, que eu precisava naquela fase da minha vida. Assim, a gente sempre precisa, lógico, mas exato, principalmente naquela fase, né, que você é o moleque mais frágil e de repente você começa a sobressair. E daí, de fato, eu vi que aquilo, aquela lógica de se esforçar e ter a recompensa funcionava. Eu descobri isso muito cedo e, de fato, daí eu me esforçava muito, porque para mim esse esforço não tem limite. Realmente, quando eu jogava polo, eu chegava a nadar quase... Tinha dia que eu nadava 8 quilômetros, assim, eu nadava muito mais do que todo mundo, assim. E
Então começou a ser um negócio que, assim, eu comecei a me sobressair e aquilo para mim foi o sonho, né? Tanto que eu fiquei absolutamente louco com o polo aquático dos 13 até os 18, 19. Eu conquistei uma série de títulos e tal, e daí eu comecei, quando eu já estava com essa idade, 19 mais ou menos, eu tive uma decepção assim, no polo aquático, porque eu fui convocado para jogar um campeonato mundial, e eu tive um problema no tecido da perna, uma infecção generalizada, assim, que é muito raro dar em jovem, dá muito em velho isso. E eu tive que abandonar a seleção brasileira, eu estava prestes a ir, estava jogando super bem, assim, e aquilo para mim foi um baque. Depois daquilo, eu comecei a ter que trabalhar à noite, a empresa do meu pai estava indo já super mal, assim. O meu início empresarial foi muito difícil, porque o meu pai faliu quando eu era moleque, assim, quando eu estava nessa idade. E eu tive que começar. Tem gente que começa do zero, né? Mas eu comecei do menos zero. Foi muito difícil. Então foi um momento difícil que eu falei, não dá. Eu comecei a trabalhar o dia inteiro, estudava à noite, e não tinha como treinar, nem tinha como pensar nisso mais. Mas tudo bem, eu acho que foi uma coisa legal, porque eu vivi intensamente aquele período de competição, que é um período onde eu acho que é mais democrático, porque todo mundo pode competir quando criança. Quando mais velho, não. Só pode competir, na verdade, quem tem recursos financeiros. É muito difícil, num triatlon, por exemplo, quem tem que trabalhar 12 horas por dia, chegar em casa, cuidar das crianças, ainda tem que comprar uma bicicleta. Não é uma coisa democrática. Eu acho que é um esporte sensacional, mas eu acho que a fase de criança e jovem é onde todo mundo pode competir no esporte. Por isso que eu nunca falo, eu tento não falar assim que eu tô treinando, entendeu? Porque treinando eu tava naquela época, eu considerava aquilo um treino. Hoje para mim não, eu tô me divertindo, por mais que eu vá competir, é uma outra fase. Eu acho que eu, como mais velho, assim, eu tenho muito mais condições se eu quiser competir em qualquer esporte, financeiramente, pelo tempo que eu tenho disponível para mim, que as duas coisas estão ligadas às vezes. É injusto muitas vezes eu competir com determinadas pessoas que eu via que tem um emprego, o cara tem que entrar às 8, sair às 8 da noite, chegar em casa, ainda correr de noite. Quer dizer, eu acho uma competição injusta. Então nessa época eu me dediquei muito quando era criança, eu só queria saber disso, criança e jovem, né? E daí depois eu comecei a praticar esportes não coletivos mais, e daí, enfim, com mais liberdade, mas sempre pratiquei esporte. Eu só me considero um pouco viciado em esporte, assim, se eu não praticar esporte num dia, aquilo já começa a me sentir mal, assim. Cara, tem muita gente assim, cara, eu também sou um desses. Eu, nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu consegui dar uma bela de uma flexibilizada, ainda consigo ficar um dia sem fazer e não ficar roendo as unhas ou irritando a família. Mas não gosto, assim, é fato, assim, se eu fizer alguma coisinha, cara, e hoje em dia o meu alguma coisinha pode ser alguma coisinha mesmo, eu já tô mais tranquilo. Agora, você foi pro Pinheiros como militante por conta de toda essa sua dedicação? Ah, tá. Não, eu era sócio do Pinheiros e daí a escola de natação do Polé, ela meio que fechou numa época. Isso, o time se dissolveu e nós fomos, bom, cada um foi para um lado, mas eu daí fui pro Pinheiros. E fui muito feliz lá, foi super legal, foi a melhor época, assim, para mim como esportista. Tavico, você falou do Bado, você falou do João Gonçalves, que faleceu, né, acho que faz uns 2 anos, e você falou do Mário Maroni. Eles eram também disciplinadores, né, o polo aquático tem eu entendo que o polo aquático tem essa escola que é assim, cara, chegou atrasado, paga as flexões, se tiver frio não reclama, se reclamar vai embora, não fica na piscina, né, e era uma época que acho que se fosse hoje em dia, isso era bullying, né? As nossas mães iriam lá reclamar. Meu Deus do céu. Mas a gente sobreviveu e eu acho que sem nenhuma sequela negativa, mas sequelas positivas, né, cara? Porque muito eu acho que essa formação, e você acabou de fazer o teu testemunho com o Mário Maroni, com o Bado, eu acho que isso é uma coisa que dá uma
dá uma fortalecida legal, né, no caráter, ainda mais do menino, né, não sendo aqui machista ou feminista, mas assim, cara, porque a gente tem uma idade que nós somos umas pestes, né, cara, e de repente a gente entra num polo aquático, que é disciplinador, que você aprende que o técnico é quem manda, e aí na piscina você pode descontar tua raiva, né, na bola e nos companheiros ali de jogo, acaba sendo uma coisa que dá uma base legal, eu acho, para a vida em termos de formação de personalidade e caráter, você não concorda? Eu concordo, eu acho que na nossa vida, assim, quando a gente sai da infância, assim, a gente precisa, e na vida adulta também, eu acho que o que a gente precisa muito é de um propósito. E eu acho que quando você é adolescente, o propósito ele não está claro ainda, porque você não sente aquela vontade, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Claro, isso para nós de classe média alta, né? Exato. Logicamente que uma pessoa que está lá no campo, ele nem pensa nisso, né? Ele tem que trabalhar para sobreviver. Mas eu acho que o propósito para o adolescente é muito importante e eu encaro que quando você está num esporte competitivo, você tem aquele propósito na sua vida, aquilo te guia, aquilo vai te ensinar um monte de coisa, assim como você aprende na escola, você vai aprender a perder, a ganhar, você vai aprender a ter uma estratégia de como superar aquele menino que é melhor que você, ou uma menina, mas eu acho que o propósito é fundamental na vida inteira da pessoa, eu acho que ele vai mudar, eu acho que também... e não pode, acho que confundir propósito com distração, que eu vejo que há muita coisa, isso acontece muito também na fase adulta e madura, da pessoa ter o esporte como distração para outras coisas que ele não quer enfrentar na vida, às vezes também. Isso também é uma coisa que tem muito, e principalmente esporte de endurance, assim, você vê que às vezes o cara tá ali fazendo aquilo, mas puta, a família tá uma merda, o trabalho tá uma merda. Eu acho que você precisa ter sempre ter um equilíbrio, né, e colocar os propósitos que realmente são importantes na sua vida, que, claro, o esporte é importante, mas lógico que a sua família é mais importante, os seus pais, os seus filhos, o seu trabalho, né, acho que isso são coisas que a gente tem que dar um valor diferente, né, mas eu acho que a gente precisa do propósito, e o adolescente é difícil ele ter. Por isso que eu tive sorte, e você também, da gente estar nesse ambiente naquele momento, porque aquilo nos tirou de diversos outros tipos de problema, talvez, que a gente fosse enfrentar, né? Não, e mexe muito com a autoestima, né? Mexe muito com essa história mesmo da gente estar se encontrando dentro do nosso mundinho ali, da sociedade, dos amigos, enfim. Eu acho que... e em especial o polo aquático, né? Que é o que a gente fez na mesma faixa etária, eu acho que ele traz muito isso, né? Eu só lamento, pra gente encerrar esse assunto do polo aquático, que nesse mesmo dia que eu fui nadar e o pessoal tava jogando polo, tava tendo treino lá das meninas, tem uma equipe grande no Pinheiros, junto com os meninos, que também eu nunca tinha visto, menina jogando com menino e tal. E pena que o polo aquático é um esporte que parece que ele tá do mesmo jeito quando a gente saiu, né? Não sei, cara, eu tenho essa impressão. São sempre os filhos. A minha filha mais velha, que tem 22, ela jogou polo aquático. Ela começou na piscina lá de fora com 13, foi convidada, quando viram ela é muito alta, mas jogou por 6 meses, estava no Santo Américo também. E o Santo Américo puxado, ela falou, pai, não dá, eu vou estudar, eu vou jogar polo aquático, porque o polo aquático me cansa. Que ela tem esse propósito, né, Michel? Exato, mas é uma pena, cara, porque são só o filho do Eric, o filho do não sei quem, o filho do Betão, né, não sei se você sabe, é um super jogador, sei. A filha do Chapini, a mega campeã, e aí vai. Então é uma pena, cara, porque eu acho que é um esporte que, não sei, cara, assim, eu acho que é um esporte que todo mundo, né, claro, a gente está falando aqui de uma nata da nata, mas todo mundo deveria ter a possibilidade de participar, porque eu acho que ele tem uma filosofia muito bacana, talvez bem diferente de artes marciais, por exemplo, né, que é uma coisa mais filosófica e tal, mas essa brutalidade, essa cultura do polo aquático, eu acho que elas são importantes para muita coisa na nossa vida, pelo menos os meus amigos do polo aquático, eu acho que tem todos essa mesma impressão. Cara, e de onde que veio depois essa vontade, né? O teu pai, né? Você ajudando lá, tentando ajudar teu pai a evitar a falência que acabou acontecendo da construtora do teu pai, que era uma construtora completamente diferente da Ideias Arvos, né? Era voltada aí para habitações populares. E da onde que surge, então, aí depois essa vontade de você falar, cara, eu já nado, já corro, né? Porque a gente sai do polo aquático com um condicionamento físico bacana, né? Sim. Eu vou começar a pedalar e vou experimentar aqui um triatlon.
Eu acho que assim, eu tava numa fase realmente bem conturbada na minha vida, porque a empresa do meu pai faliu, eu era muito moleque ainda, e teve uma briga na minha família também, ninguém falava com Eita, ninguém, com a nós. minha mãe, com meu pai, eles se separaram. Então foi uma fase muito difícil assim da minha vida. Eu acho que nesse momento esse propósito e essa talvez a necessidade de me distrair foram importantes também para eu falar, putz, eu quero preciso fazer alguma coisa, sabe, para dar uma liberada na minha cabeça, que estava muito difícil, assim. E nesse momento, daí eu já nadava, eu nadava bem, eu gostava de correr, e alguns amigos, e eu fazia aquilo intensamente, daí eu comecei primeiro a nadar e correr, assim, muito, assim. E daí um amigo falou pra mim, que eu até encontrei ele outro dia, que é o Roberval, muito cara sensacional, e daí ele falou, pô, por que você não vai? Ele é da Harmonia, daí ele era triatleta e tal, deve ser ainda. E daí ele falou, não, você tem que pegar uma bicicleta e fazer um triatlon, né, porque não é possível, porque eu corria, assim, eu saía pra correr 30 quilômetros, assim, sem beber água, aquelas coisas que dava, no treino da piscina era 50 de 100, sabe, aqueles treinos absurdos, assim, que o Bado dava pra gente. E E daí, muitas vezes sem óculos, né? do jeito que tava ali, né. E daí ele falou, daí eu peguei uma bicicleta um mês antes, eu não sabia nem, eu nunca tinha andado numa bicicleta dessas que tinha o profile na frente, assim, eu nem sabia, não conseguia nem abaixar na bicicleta para pedalar, apoiado, sabe? E daí teve o triatlon de Santos, e era um triatlon olímpico, que era uma distância curta, porque para mim, assim, nessa época, não era treino de corrida, eu saía para correr num ritmo de 4-1, 30 quilômetros sem beber água. Eu corria dia da Barra do Saí até o final daquela praia comprida lá que tem Baleia. Boracéia lá, que Boracéia. Nossa. Eu fazia umas coisas, umas loucuras. Daí voltava, ia até as ilhas 3 vezes e voltava, fazia 3 ida e volta, umas coisas loucas. Caraca, meu. Daí eu falei, pô, fazer um triatlo desse é ridículo, né? Falei, tá bom, vou pegar a bicicleta e vou fazer, né? Comprei uma bicicleta e fui um mês antes, dei uma pedaladinha, não sabia nem trocar a marcha, nem encaixar minha sapatilha, nada. E daí no dia da prova, foi a primeira prova que teve no Brasil de triatlon olímpico. Acho que foi Não, foi o primeiro triatlon internacional, né? Que você Internacional falou de que Santos, foi. exatamente. Foi o primeiro Não, triatlon já tinha triatlon olímpico, mas foi, enfim, que é um exatamente. marco. Até hoje o triatlon internacional ainda existe, né? Em fevereiro. Daí eles não conseguiram fechar a estrada no lugar, no tempo que eles queriam. Então a prova era para começar às 8, começou meio-dia. E eu fiquei lá sentado na praia, esperando para nadar, né? Tomando num puta sol, sem beber água. E a hora que eu fui nadar, eu nadava bem, eu saí um dos primeiros ali, peguei a bicicleta, já foi o caos, porque eu já estava um pouco zonzo assim na bicicleta, desidratado. E daí eu terminei, ainda na hora de entregar a bicicleta eu caí, porque eu estava um pouco tonto, não consegui me desclipar, e saí para correr 10 quilômetros, que era 10 quilômetros era ridículo para me correr assim. E daí eu comecei a ficar realmente desorientado, assim, eu terminei a prova, caindo e levantando, assim, e daí eu entrei em coma, porque eu tive uma desidratação profunda e insolação, e quando eu entrei em coma, eu terminei a prova e desmaiei. Daí eles, também a parte médica lá da prova estava um pouco desorganizada e me entubaram de um jeito errado, perfuraram minha pleura do pulmão, daí foi uma confusão. Nossa, cara. Daí eu entrei em coma. Mas isso já no hospital lá municipal de Santos, sei lá. Não, eu tava na prova mesmo, né? Eu acho que eu nem fui pro hospital. Caraca, meu. E daí tinha uma amiga minha que tinha ido me ver na prova, e ela avisou daí minha mãe, lógico, quase teve um ataque cardíaco, minha mãe e meu pai, e mandaram, até foi daí eles mandaram o Tuma, sabe, aquele Tuma, o mais velho, né? Sim, eu esqueci o nome dele, eu sei quem médico, ele era paciente do meu mesmo médico, que é o Massuda, e daí eles conseguiram fechar a estrada para eu voltar de ambulância, porque não dava nem para ir de helicóptero pro Einstein, sabe, porque o tempo estava fechado, era uma volta de feriado, né, que é 25 de janeiro, né. Nossa. E daí eu consegui, enfim, eu cheguei a tempo no Einstein, e daí fiquei em coma lá, acho que talvez 2, 3 dias, não foi muito tempo, assim. E, enfim, não tive nenhuma sequela, nada, mas foi um susto que não me deixou nenhuma
trauma, nem nada disso, sabe? Quando eu saí de lá, eu tive que tomar muito antidepressivo e tal, porque é um processo meio complicado na hora que você sai do coma, pelo menos pra mim, assim. Eu não tinha um problema físico, além de ter que recuperar meu pulmão, porque depois você tem que fazer uma físio pro pulmão, voltar ao normal, né, expandir e tal. Mas eu não tinha nenhum trauma físico. Daí, quando eu saí de lá, eu tava muito louco, assim, com antidepressivo e tal, e daí o meu pai falou, vai viajar um pouco, vai descansar e tal. E daí eu comecei a praticar windsurf, eu fui pro Caribe, tá? Fui visitar umas ilhas, assim. E eu já sabia velejar quando era molequinho, eu aprendi, daí eu comecei a entrar nesse negócio de windsurf, assim, que eu achei uma delícia, assim, uma coisa diferente, né? E daí eu fiquei enlouquecido com windsurf até uns 40 e poucos anos, assim. Foi o esporte que eu pratiquei durante mais tempo. Eu competi algumas vezes também, mas era mais por prazer mesmo. Mas eu sempre sou muito intenso. É um esporte intenso. prazeroso, né, cara? É um esporte bonito, gostoso, tem praia, tem... gostoso, né? E ele exige força física, é um esporte de muita dificuldade também, e ao mesmo tempo também eu corri e nadava, eu praticava esportes aqui, enfim, durante a semana, né? Mas foi o esporte que eu mais longevo, assim, pra mim, que eu pratiquei por mais tempo, e aquilo também, assim, se tornou meio um propósito na minha vida, assim, sabe? Eu já trabalhava, eu já tinha que me sustentar e tal, porque... Enfim, eu saí de casa muito cedo, com 20 anos mais ou menos, eu já fui morar sozinho. Mas daí que eu falo uma coisa pra você, assim, que às vezes pode ser... Depende, eu acho que um pouco da pessoa, né? Mas eu me considero uma pessoa muito intensa, assim. É que nem a pessoa que bebe, né? Eu não bebo, nem fumo, nem nunca bebi. Mas tem pessoa que não pode beber, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, assim, nesse negócio de esporte e tal. E o windsurf... eu vi num momento que ele me distraía um pouco da vida, assim, também, sabe? Aquela coisa que começou a virar uma distração muito grande. E aquilo, eu achei que num momento eu me casei, tive a primeira filha, e daí eu decidi parar um pouco com esse negócio, sabe? De aquela dedicação total ao esporte, sabe? Aquela coisa, não, tá ventando, se tem onda, eu deixo a família e vou embora. Isso é uma coisa que eu vejo em muita gente, assim, e eu passei por isso, principalmente na minha primeira filha, e eu acho que é uma coisa que, daí eu acho que o esporte é nocivo, sabe? Daí eu acho que o esporte deixa Quando ele de ser vira uma legal. muleta, né, cara? Uma coisa que te distrai da onde você tem que se preocupar, que você falou isso agora, que foi muito bom. Isso eu acho que é a única coisa que eu acho que é negativa do esporte, sabe? É quando ele começa a te distrair demais da vida, e te tirar das coisas que realmente importam na sua vida, né? Porque o esporte, ele é um acessório. Eu acho que o esporte não pode ser um propósito na sua vida, a não ser que sua vida não tenha mais nada mesmo, né? Eu acho que você tem amigos, você tem família, você tem filhos, você tem um companheiro ou companheira e tal, e o seu trabalho. Então, daí eu dei um passo para trás e comecei a minha empresa que eu tenho hoje, que é a Ideias Árvores. E que eu comecei nesse momento, assim, sabe? Que daí eu sou muito intenso e com a empresa eu fui assim também. E daí eu tinha 30 anos, não, um pouco mais, uns 35 anos mais ou menos. Essa fase do esporte, pra mim, de fanático, durou muito tempo. Durou até essa fase aí, 35, 36, sabe? Só queria saber disso. Já tava casado, já tinha uma filha. Só queria saber disso. Você não, assim, você não quis voltar a experimentar o triatlon eu imagino que depois que você saiu do coma e, enfim, né, se recuperou, fisioterapia, você deve ter feito N exames, talvez, para descobrir o que fez, né, para você chegar nessa conclusão, que foi uma desidratação severa, uma insolação. Você não quis, tipo, falar assim, não, cara, agora eu vou voltar lá e vou fazer esse negócio. Eu não quis, mas não por trauma, assim, porque naquele momento eu falei, eu não via muito sentido nisso, sabe? Eu não queria ficar também treinando horas e tal, e eu sou meio radical, assim, nas minhas escolhas, sabe? Daí eu falei, agora eu gostei desse negócio de windsurf, então eu vou me dedicar a isso. E claro que eu corria como um complemento e tal, mas eu não tive essa vontade, e mesmo a vontade de competir, assim, pra mim, ela não era muito importante, sabe? Pra mim, desde que eu parei de jogar polo, na verdade, eu não tenho muito essa vontade da competição no esporte. Eu tenho uma competição da necessidade, né, de estar competindo enfim. Tem gente que tem. Eu, na empresa, eu sinto que eu tenho uma competição diária ali, com concorrentes e tal.
mas no esporte não. Eu só voltei a competir no esporte mesmo. Claro, eu fiz algumas competições de windsurf e tal, mas eu só voltei a competir quando eu tava meio me divorciando, assim, daí eu também, foi um momento da minha vida que eu queria ter uma distração, assim, sabe? E daí eu dei uma intensificada nos meus treinos de corrida e fiz 2 maratonas com 50 anos, em 6 meses eu fiz 2, assim, bem do jeito que eu sou, assim, sabe? Super, peguei um treinador online, ele me deu, foi ótimo, e comecei eu fiquei meio viciado mesmo naquela corrida de melhorar o seu tempo e tal, e fiz a maratona de Berlim, depois a de Paris em 6 meses, e daí eu parei também, falei, achei também que era uma coisa que me desgastava, não fisicamente, sabe, mas é acordar de manhã se preocupar um pouco com o tempo que você vai correr no seu treino. Eu falei, puta, mas se eu tenho que correr... Gera um estresse, não tem como. Eu falei, puta, mas será que isso aqui é o que eu quero também? Daí eu parei, daí eu corro só por prazer mesmo. Bom, cara, você se formou em administração, né, e você trabalha numa incorporadora. É claro que você tem que administrar o teu negócio, mas é de se esperar que você tivesse se formado em arquitetura, né, ou, sei lá, talvez até engenharia. Mas, e aí eu também li ou ouvi que você não planejou, enfim, você não fez, né, esse negócio que a gente vê muito hoje, né, vamos fazer um business plan, vamos ver como é que eu vou fazer, vou montar aqui uma incorporadora. Não sei se você arrumou o teu sócio desde o começo e tudo mais, que você começou, claro, eu acho que você deve ter carregado uma carga legal de vivência e de influência do teu pai, por conta da construtora que ele tinha, e você disse em algum momento assim, cara, eu quero, quer ver que eu anotei aqui, eu quero... mas eu não tô achando. Eu quero, assim, eu vou ajudar as pessoas a morarem melhor, alguma coisa assim, você falou, eu vou começar a construir. Cara, não é uma coisa, né, é um pouco diferente, né, de você fazer uma coisa, vou construir. Claro, você veio dessa experiência com teu pai e tudo mais. Mas, cara, da onde que vem essa vontade, esse drive de falar assim, cara, eu vou começar a empreender, vou começar a construir para ajudar as pessoas a morarem melhor, né, que isso é uma coisa muito legal da Ideias Arvos, esse propósito que vocês têm, que vocês não são uma construtora padrão, né, comum aqui em São Paulo, vocês estão, talvez sejam a ponta de lança aí de um movimento bem interessante. Conta um pouquinho aí como é que foi essa decisão de fazer administração e de repente, cara, vamos montar uma construtora, uma incorporadora e eu vou ajudar as pessoas a morarem melhor. Ou trabalhar, então, eu acho né, que melhor. Tem várias pontas aí que tem que ser ligadas. Primeiro, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho um espírito empreendedor, assim, de se arriscar, e como eu te falei no começo, eu sou otimista, então quando você é otimista, você meio que se projeta para coisas que outras pessoas não vão. Tipo, construir um prédio, por exemplo, que é um negócio que é super complicado, né? Se você hoje... Inocentemente eu comecei a fazer prédios sozinho, assim, com o meu irmão, quando a gente era sócio naquele tempo, a gente tinha 20 e poucos anos, né? Se eu penso isso hoje, eu falo, eu sou um louco, né? A quantidade de problemas, de responsabilidades, de coisas erradas que podem acontecer são inúmeras, né? Coisas que em cada 100 pessoas que vão fazer isso, 99 desaparecem, porque o cara vai ter uma ação e o prédio dá um problema, enfim. Então continuo sendo otimista, e gosto do risco, não me apavoro, e ao mesmo tempo eu adoro sonhar, desenhar e construir coisas. Eu adoro fazer isso desde que eu sou criança. E eu gosto de montar as coisas, sabe? De imaginar como é que elas são. Eu sempre gostei de desenhar, eu desenho muito bem. E então isso para mim foi um facilitador também, porque eu queria materializar um pouco as coisas que eu sonhava e que eu gosto, e construir uns espaços, assim. Claro, eu estava nessa atividade com meu pai, mas ela me influenciou pouco, assim, porque meu pai fazia casa popular, eram todas iguais, e aquilo é uma coisa meio repetitiva, assim. É no atacado, né? Não era... Construir no atacado. Tem muita conexão com o que eu faço hoje. Hoje, realmente... Mas esse meu lado criativo e de querer criar coisas diferentes, espaços diferentes, sensações que você vai ter naquele lugar, é o que me diferenciou mais.
E eu acho que o espírito empreendedor e a coragem, o otimismo, ele me ajudou muito, assim, porque eu não tenho barreira, sabe? Quando eu quero um negócio, eu vou atrás e faço. Eu vejo, eu planejo, eu vejo quais são os riscos e tal, mas eu não sou aquela pessoa que fica sempre colocando 1000 empecilhos na frente, sabe? De falar, não, isso não vai dar certo, porque tem isso. Eu sempre penso no que vai dar certo, né? Eu falo isso. Uhum. Tem claro, vamos tomar alguns cuidados, mas em geral eu sou bastante audacioso, assim. Como eu fui também para os esportes e, enfim, para tudo que eu fiz na vida. Então, aconteceu isso naturalmente. Ao mesmo tempo, eu estava sozinho nessa época, com o meu irmão, a gente não tinha capital, não tinha dinheiro, e a gente tinha que sobreviver também. Então, também, assim, eu vendi tudo que eu tinha, que era eu tinha 2 apartamentinhos, eu morava em um e alugava o outro, que era o que meu pai conseguiu dar para cada filho, assim, antes de falir. Eu vendi tudo que eu tinha, que é uma loucura, se for pensar, né? E dei entrada num primeiro terreno que eu comprei, fiz um condomínio com amigos e tal, e aquilo começou, e aí foi, entendeu? Foi uma história feliz, assim, mas sempre de arriscar bastante, eu sempre pus tudo na mesa ali, entendeu? Não é que vou guardar um pouquinho, eu nunca tive isso. E eu nunca tive isso também no esporte também, ou mesmo para correr uma maratona, por exemplo, sabe? Eu sempre, a corrida é uma coisa que exige muita coragem também, sabe? Se você, a partir de uma certa distância, assim, você tem que ter coragem para enfrentar a dor que vai aparecer, aquela falta de fôlego. Se você não superar aquilo, você não consegue correr bem. E uma vez eu li um livro de um corredor sobre isso, eu achei muito bonito, assim, o que ele falou, porque como os corredores têm que ser audaciosos e corajosos, assim, porque na primeira momento da corrida, ela é muito dura, assim, né? Ela é muito difícil, né? Você vencer aquele primeiro momento, assim. E chega um momento que se você consegue ultrapassar, você se torna, de fato, um corredor melhor, assim, né? Eu, claro, fiz isso como amador, mas eu sempre tive essa audácia, assim, sabe, de desafiar um pouco e ir mais do que o limite. Às vezes não deu certo como o negócio do triatlon, por exemplo, mas eu acho que ali foi mais uma falta de planejamento, assim. Mas isso não me assusta, sabe? Eu depois que eu saí do coma do triatlon, eu também tenho essa característica, eu não fico traumatizado, assim. Zero. Putz, eu esqueço meio o que aconteceu. Andando de mountain bike, por exemplo, eu já tive inúmeros acidentes. No meu último acidente, que faz uns 2 anos, por exemplo, eu quebrei 9 costelas, 2 vértebras, a clavícula. Nossa, e meu. depois de... Eu fui para o hospital, lógico, ainda perfurou meu pulmão, tive um puta problema o pulmão cheio de sangue, saiu 2 litros do meu pulmão. Fiquei internado 10 dias, descansei 15 dias e fui para o Havaí com a minha filha para pegar onda com ela, porque ela queria viajar. Estava todo quebrado, não conseguia nem subir na prancha direito. Mas eu não tenho zero trauma, sabe? Eu já me quebrei na mountain bike N mil vezes, assim, quebrei a clavícula dos 2 lados, o ombro, a mão, mas eu nem lembro desses tombos, sabe? E hoje, claro, eu me preservo para, enfim, porque eu acho mais chato a recuperação dessas coisas. Exato. E claro, não tá aqui presente para minhas filhas, né? Eu não quero morrer. Mas eu não tenho traumas, assim, como eu não tenho trauma nos negócios também. Claro que eu fiz inúmeras coisas que deram errado, problema, aquelas puta coisas que você passa a noite sem dormir. Mas depois que aquilo passa, dá uma limpada na minha cabeça. Então eu não fico com esses fantasmas me puxando para baixo na vida, sabe? Uhum. E eu acho que isso é uma vantagem também, para que a gente possa sempre estar inovando, né? Porque eu acho que você para um pouco de criar e de inovar e de tentar coisas diferentes quando você começa a se apegar muito nos seus problemas passados, né? Principalmente nas suas derrotas, que, claro, elas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas a hora que aquilo começa sempre a te lembrar, a derrota, a dor e tal, eu acho que você começa a virar uma pessoa que você deixa de evoluir, eu acho, de tentar coisas diferentes e novas, que a gente tem que fazer isso mesmo mais velho, né? A gente tem que fazer isso até morrer, na minha opinião, né? Isso vale para começar um esporte novo, mas para começar um relacionamento com uma pessoa, ou para começar um novo negócio, ou para mudar um negócio que você estava fazendo que não está dando certo, né? E então eu acho que essa mistura do esporte com o trabalho, com a sua vida, eu acho que o esporte, o mais legal que ele tem não é te dar uma boa saúde, sabe? Isso, claro, vai vir também. Mas eu acho que principalmente é se você entender a filosofia disso, sabe? Tentar entender
o que aquilo pode mudar na sua vida, aprender as suas derrotas, aprender a se superar, aprender a se planejar, a ter estratégia, né? Eu acho que isso que é a lição do esporte para mim, assim. O esporte é uma grande metáfora, né, cara, para a vida. Eu acho que essa é uma das coisas bem legais, cara, do esporte. O fato dele, enfim, dele acabar sendo um catalisador para muitas coisas que a gente vive na vida ou vai viver na vida, e de repente o esporte já te proporcionou isso e inclusive... Aliás, eu achei aqui acho que você disse isso numa entrevista que eu achei num site da FAP, ou da revista da FAP, que você falou assim: eu quero fazer um prédio que me atenda, né, cara? Assim, eu achei interessante foi você mesmo que disse isso? Foi. Não foi interpretação de jornalista, então, assim, tipo, o cara fala, não, eu quero fazer um prédio, pô, não tô achando um lugar legal pra morar, não tô contente de onde eu moro, vou fazer um prédio que me atenda. Precisa ter coragem, né, cara, ousadia, ainda mais jovem, né, cara, assim, você verdade, ter essa... né? Realmente. Uma coisa é se fato, você tivesse herdado a empresa do teu pai, já tivesse construindo há 45 anos as árvores, e de repente fala, não, agora vamos começar a mudar o foco, vamos fazer um prédio que me atenda de fato. Mas você começar isso do zero, né, cara? É verdade, mas eu sou assim mesmo, e eu gosto de fazer as coisas do jeito que eu quero também, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu sigo muito o que os outros estão fazendo, assim, mesmo na minha atividade. Raramente eu vou ver um outro projeto e tal. Eu sempre tenho um pensamento mais interno meu mesmo, de imaginar situações muito mais do que ver concorrentes ou ver projetos fora do Brasil, o que está acontecendo e tal. Muita gente imagina que eu fico o dia inteiro olhando então, revistas. eu ia perguntar isso. Falei, você passa férias em lugares assim, tipo, na Suécia, na Finlândia, que a gente sabe que tem um design aprimorado e tal, não. É tudo da cabeça. O que eu penso primeiro é na sensação, não penso nunca na cor do prédio, nada. Eu penso o que aquilo pode te trazer de legal, sabe? Como aquilo pode te abrigar e te deixar numa situação confortável, gostosa e tal. Muito mais do que a forma dele mesmo, porque a forma os arquitetos trazem para nós, né? Nunca meu pensamento começa com a cor do prédio, como é a altura dele, mas mais como você vai se sentir lá dentro. Legal. Mas eu gosto, inclusive agora eu tô construindo um barco também, que eu nunca achei. Uau! Eu queria comprar um barco e não tenho o barco do jeito que eu quero aqui, sabe? Então eu falei, putz, eu contratei um projetista na Itália e mais um engenheiro aqui naval e tal, e tô construindo um barco do jeito que eu quero, porque simplesmente ele não existe aqui para eu comprar, então... Ou seja, porra, que legal, cara. É a vela a motor? O que você pode falar dele? Eu adoro o mar, assim, só que eu não sou um super marinheiro, né? Então, eu tô construindo eu tenho um barco inflável super legal, assim, de 32 pés, que eu uso para passear com meus filhos, às vezes eu vou pegar uma ondinha lá em Guaicá e tal, que eu tenho casa na Ilhabela. E agora eu tô construindo um de 50 pés, que tem cabine, tem cozinha e tal, mas tem esses barcos, tem na Europa, né? No Mediterrâneo principalmente, assim, tem muito, porque é um barco que para quem não é muito marinheiro, ele é mais fácil, eu consigo manobrar ele sozinho, não preciso do marinheiro. É o máximo que eu vou conseguir. E simplesmente não tem aqui, então eu sonhei, mas eu projetei aí, junto com esse italiano, o projetista, que é um fera lá, um cara super bom, e eu adoro construir essas coisas, sabe? Para mim, putz, é um prazer, assim, sabe? Você pensar naquilo, como que ele vai funcionar, os espaços, e um barco ainda é muito interessante, porque tem toda a parte de motor e tal, como que aquilo vai se desempenhar e tal, e eu adoro aprender essas coisas, né? Mas, no fundo, assim, eu não tenho muito medo do erro, sabe? De falar, não, puta, não vai, imagina, não vai dar certo, vai ter aquele problema, então eu não fico pensando muito nisso. Eu achei no site das Arvos, fazendo uma pesquisa, que um dos valores que vocês colocam lá é a excelência. E aí, cara, a hora que eu li, eu falei, poxa, isso aqui tem tudo a ver com esporte, né? Que no site das Arvos está dizendo fazer, testar, ajudar, aperfeiçoar, refazer quantas vezes forem necessárias e recomeçar quando é preciso. Você vê, né? Isso aqui, se a gente, em vez de fazer, de substituir a palavra fazer e testar e ajustar, você falar, né, que é treinar, né, e retreinar e aperfeiçoar e melhorar e não atingir o seu objetivo. Então volta para a piscina, volta para a pista, volta para o mar, cara, vamos lá, vamos treinar mais, vamos melhorar isso. Cara, tem tudo a ver com o esporte, né, cara? E a gente encontra muita coisa disso, enfim, no mundo corporativo, mas
eu acho mesmo que o esporte, para quem tem o privilégio, como você e tantas outras pessoas que eu recebi aqui já no Endorfina, que conseguiram enxergar o esporte dessa maneira construtiva e ter uma relação saudável com o esporte, de poder aproveitar o melhor lado do esporte para trazer isso para suas próprias vidas pessoais e profissionais, eu acho que são pessoas que acabam tendo, de fato, já saem numa vantagem competitiva com relação aos concorrentes, vamos dizer assim, né, cara? Eu concordo, eu acho que a gente só tem que se preocupar muito com o que você falou, assim, que o esporte, às vezes, ele é uma metáfora da vida mesmo, sabe? Mas ele não pode passar a ser a sua vida, né? A sua vida não existe independente dele. Só se você for um atleta profissional, né? Aí o enfoque é outro, né? Claro. E daí, claro, aquilo daí enfim, é o seu ofício, né? Mas eu acho que o esporte, ele tem tantas... ele simula tanto a nossa vida, né? Realmente, que às vezes ela pode virar até um videogame. Você deixa de viver para viver só o esporte, né? Ali acontece, você simula a sua vida só naquilo. Eu vejo que muitas pessoas, elas acontecem isso. Eu vejo agora essa fase do ciclismo, né? Quando eu estava falando com você, que você falou que o ciclismo é o novo golfe, né? E eu achei muito legal essa comparação, porque de fato você vê muitas pessoas já maduras e tal, que muitas nem praticavam esportes quando eram novas, né? Eu acho muito louvável que comece a praticar esporte, mas eu vejo que às vezes isso ultrapassa um pouco o limite do razoável ali, sabe? Se torna meio a vida da pessoa, né? Isso é uma coisa que eu não compartilho, assim. Eu acho que você tem que fazer o esporte, aprender com ele, mas saber que aquilo é uma coisa, primeiro, que você está fazendo para você. Você não está fazendo para mais ninguém. É uma coisa individual, né? O esporte vai te dar um prazer, mas aquilo não transfere para sua filha, para sua esposa, o marido e tal. Eles podem achar muito legal que você esteja praticando isso, cuidando do seu físico, da sua saúde, mas eu acho que sempre eu tenho isso em mente, assim, quando eu estou fazendo esporte, eu estou fazendo para mim, eu não estou fazendo pelos outros. Então, aquilo é uma coisa egoísta de um certo ponto, então você tem que saber dosar isso um pouquinho para que não atrapalhe, enfim, o resto da sua vida, né? Você sabe que assim, eu aprendi também com o passar dos anos, mas principalmente nesses 4 anos e meio do Endorfina, que assim, eu tento também não julgar as pessoas, né? E foi um dos primeiros episódios que eu gravei com o nosso brasileiro aí, triatleta, o cara ganhou 6 vezes o Ultraman no Havaí, que é 2 vezes o Ironman juntos. Nossa. E ele é um atleta profissional, né? Um dos precursores do triatlon no Brasil, e ele se tornou um treinador, né? E aí ele fala, cara, eu não julgo as pessoas que chegam para mim e querem fazer um Ironman em 6 meses, né? Porque aí a gente ainda vive essa fase de que o Ironman também acaba sendo um símbolo de status, né? Eu não sei se no meio no meio aí que você vive das incorporadoras, mas você sabe que o Stefan Oydin da Stan é um super de um ciclista, né? Saiu do polo aquático também, né? E se tornou um ciclista aficionado. O próprio Meco, que eu te falei, ele agora é um ciclista aficionado, enfim, pessoas que numa outra época não faziam e de repente, né, o Stefan começou já faz um bom tempo, mas enfim, e descobriram o esporte. Então, o que me disse o Alexandre Ribeiro na época, que eu achei que vale a reflexão, por isso que eu quero mencionar aqui, quem sou eu para julgar se o cara quer fazer um Ironman em 6 meses ou não? Tirando, claro, né, no caso dele, um educador físico, cara, olha, talvez você não tenha condição física ainda, você precisa ter uma base e tudo mais. Mas ele falou, do ponto de vista psicológico, ele falou que não gosta de julgar. Porque, cara, a verdade é que a gente não sabe o que se passou na vida dessas pessoas, quais são os problemas que ela tem, o que está fazendo ela de fato a estar procurando, talvez uma muleta, né, talvez, até para passar, você passou por isso, eu passei por isso também no meu primeiro divórcio. No meu primeiro divórcio, cara, quer dizer, no meu único divórcio, graças a Deus, cara, você que teve pousada lá em Jeri, sabe o que eu fiz, cara? Eu saí de Fortaleza meia-noite e fui até Jeri de bicicleta. Nossa Senhora. Pedalando. Meu Deus. Naquela estrada que é um perigo, hein? Aquela estrada é super perigosa. Não, cara, a estrada é perigosa, ela é toda crespa, né? Naquela época acho que você não pedalava. A estrada não é um asfalto liso, é aquele asfalto de autódromo. Eu andava de Land Rover naquela estrada, me chamou horror aquele negócio. Puta, cara, você é louco, meu. Nossa. Meu, mas eu tava me divorciando, né? Sabe como é que é, né, cara? A gente... Cara, eu fui...
Aí, não contente, eu ainda voltei um pedaço, aí no vento a favor, porque, meu Deus do céu, cara. E eu saí à meia-noite, porque o vento é contra, né? E lá venta pouco, você sabe. Então eu falei, cara, eu vou à meia-noite, é fresco e não vai ventar tanto. Ventou muito, mas pelo menos não fez sol. Aí eu sei lá, acho que eu cheguei às 6 da manhã, 7 da manhã lá em Jeri. E aí eu falei, cara, eu vou voltar mais um pedacinho, ainda tô com energia. E a minha ideia não era ficar em Jeri, minha ideia era voltar, mas eu ia voltar de carro, né, que tinha um motorista atrás de mim, enfim. Cara, o asfalto era tão crespo, tão áspero, que foi a primeira vez que minha unha do pé caiu, quer dizer, a única vez que minha unha do pé caiu, cara, de pedalar, não de correr, né? Porque a vibração constante do pé dentro da sapatilha me causou isso depois de 12 horas pedalando, eu acabei pedalando 12 horas, enfim. Mas, voltando a esse assunto, eu acho que a gente não pode julgar, mas a verdade é que a gente enxerga mesmo, e aí talvez seja um malefício do esporte, como o esporte é uma coisa, né, entre aspas, que promove a saúde, a pessoa acha fácil essa justificativa, né? Tipo, cara, eu tô fazendo uma coisa saudável. O cara vai explicar isso pra mulher, ou pro chefe, ou para o sócio, né? Ou pros filhos. Olha, eu não vou ficar com você, mas o papai tá fazendo esporte. Olha, meu parceiro, cuida aí da reunião, mas eu vou fazer esporte porque eu tenho um Ironman daqui a um mês, né? Então acaba sendo uma muleta muito prática. Diferente do cara falando, olha, segura aí, cara, que agora eu vou lá no bingo e vou ficar jogando, eu vou ficar postando aqui na internet, eu vou ficar jogando um poker aqui online. Ou vou beber no bar. A pessoa logo vai falar, pô, cara, isso aí você, né? Agora você fala, não, eu vou fazer um esporte, acaba sendo que uma desculpa socialmente bem vista, né? E a gente percebe, e talvez as redes sociais, cara, tenham exacerbado isso, no sentido de que, e eu imagino que você não seja o cara mais ligado nas redes sociais, enfim, como eu também, mas eu uso isso como trabalho pelo Endorfina, mas a gente percebe que tem muita gente que, com as redes sociais, acabou encontrando mais um reforço positivo, porque aí você posta lá que você pedalou 15 horas ou você nadou X mil quilômetros, né? E aí a pessoa ganha o like, né? Ou alguém comenta e põe o joinha e tal, a pessoa fala, pô, isso é legal. Isso vai retroalimentando aquela coisa que de repente é saudável, mas passou do ponto, né, cara? E, enfim, são reflexões que eu também tenho procurado aprender aqui através dos anos. Agora, você usa também, como você disse no começo, o esporte para te, né, principalmente o fato de correr, e você corre na cidade, que é o que eu quero falar, ou nadar, que é mais reflexivo ainda, né, cara, que a gente fica ali na piscina para lá e para cá, para lá e para cá, para de repente trazer também soluções para os seus problemas, ou insights para o seu trabalho. Agora, o fato de você correr na cidade, nas ruas, que é quando eu te vejo correndo, de alguma maneira também deve te influenciar e te ajudar positivamente na tua compreensão da cidade, para você poder criar soluções e ter visões, insights legais para falar, pô, cara, você sente o cheiro, você sente as calçadas boas ou ruins, você vê as árvores, você vê as não árvores, né? Você sente a poluição, você vê as tampas de bueiro e tudo mais. Quer dizer, como é que você aproveita o fato de você curtir correr pelas ruas para te trazer, para te agregar na tua função, enfim, na tua empresa, na tua vida profissional? Eu acho que tem alguns momentos em que eu tenho essas reflexões sobre a cidade, assim, principalmente não da calçada, porque isso eu acho que até é desnecessário falar, elas são todas péssimas, claro, você tem que tomar cuidado para não tropeçar. Eu particularmente não sou uma pessoa que tenho muito trauma de segurança, assim, então eu não me preocupo também em ser assaltado correndo, esse tipo de coisa. Mas o que eu mais acho é que a cidade é muito hostil, assim, sabe? Ela propicia poucas possibilidades para alguém que não é sócio de um clube ou não pode, enfim, viajar no fim de semana e tal, e tá mais aprisionado aqui nessa selva de pedra. Eu acho que é uma cidade hostil. Eu acho que São Paulo é uma cidade que ela dá menos do que ela te tira. E eu acho que principalmente durante a pandemia, agora pós-pandemia, muitas pessoas perceberam um pouco isso, porque elas se desconectaram um pouco da cidade nesse momento em que você foi obrigado a fazer isso, né? Seja por obrigar a ficar em casa ou quem tinha condição, lógico, é uma minoria, de sair daqui, enfim, viver uma outra experiência fora. Eu acho que muitas pessoas perceberam como a cidade ela é hostil. E ela não precisa ser assim. Eu acho que assim como o esporte que você mencionou agora, a gente
pode começar do zero, a gente pode jogar uma coisa fora e começar de novo, a gente pode mudar um projeto, seja na vida, seja no papel. Eu acho que a cidade de São Paulo, ela pode ser mudada também. Eu acho que ela não precisa ser assim o resto da vida, a gente não precisa aceitar que ela seja ruim, porque a gente precisa primeiro constatar que ela é ruim, né? E quando eu saio correndo pela cidade, eu vejo isso, assim, eu vejo que são raros os lugares que são aprazíveis, assim, que você realmente se sente bem, e eu tive muitas possibilidades de viajar e correr em outros lugares, e você vê, às vezes eu fico pensando, assim, alguns anos atrás eu estava correndo lá em Princeton, por exemplo, perto de Nova York, uma coisa linda, sabe, um negócio que, puta, te dá prazer, sabe, você tá na natureza, você, ao mesmo tempo você tem uma cidade absurda do seu lado, enorme, que é Nova York, e eu acho que São Paulo, ela vai precisar mudar, assim. Eu acho que, espero que uma geração mais nova do que a nossa comece a mudar. E para mudar, ela vai ter que ser semi-destruída também. A gente vai ter que destruir coisas aqui para deixar um pouquinho mais a natureza estar presente no nosso dia a dia, porque ela é importantíssima, assim. Eu acho que ela é uma coisa que ela bota as pessoas para baixo, sabe? E eu acho que na pandemia isso ficou muito claro. Então, realmente, a minha principal constatação é essa, assim, eu não falo muito sobre calçada, esse tipo de coisa, que eu acho que é redundante, todo mundo sabe que é ruim. Exato, muitas vezes eu olho um quarteirão e falo, nossa, esse quarteirão podia não estar aqui, podia ter uma praça, sabe? Ou eu fico imaginando, não, poderia ter um percurso aqui no meio dos prédios, se a gente demolisse alguns prédios, de fazer um percurso verde por São Paulo inteiro, que passasse perto da Marginal, mas, enfim, que a gente tivesse um lugar no meio da cidade que você pudesse correr e pedalar e tal. E a gente tem que sonhar com essas coisas, por que não? A cidade é tão rica, né? E você tirar algumas coisas dela representam tão pouco. E muitas vezes a gente tem essa mentalidade do impossível, né? Que é uma coisa que eu não tenho na minha cabeça. Para mim, nada é impossível, assim. E nunca foi impossível eu praticar esporte ou fazer coisas, ou mesmo você pegar e ir à meia-noite até Jericoacoara de bicicleta. As coisas não são impossíveis. A gente precisa sonhar primeiro com elas e, obviamente, mentalizar soluções, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu tenho que fazer isso rotineiramente com prédios, porque eu quero fazer prédios diferentes que não foram feitos antes, ou eu quero construir um barco, eu quero construir coisas que não foram feitas antes, e a gente tem que imaginar como a gente vai fazer. A gente tem recursos cada vez mais, né? Que é uma coisa que também me deixa apreensivo em São Paulo, né? A gente tem muito mais recursos hoje para despoluir o Rio Tietê, ou para abrir um parque dentro da cidade, seja recursos econômicos ou tecnológicos para fazer isso. A gente tem que usá-los, né? E não ficar na apatia de aceitar tudo. A gente não pode aceitar as coisas. Eu acho que a gente tem que estar constantemente querendo mexer nelas e melhorá-las, né? Seja que não seja para nós, pode ser que demore para despoluir o rio, eu já vou estar velho, mas as minhas filhas vão usar e meus netos mais ainda. Então eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade na vida como seres humanos, né? Para a gente coletivamente conseguir mexer nas coisas que estão ruins. E, obviamente, a cidade é uma delas, e, claro, toda essa desigualdade que a gente presencia, e quando eu estou correndo na rua, é uma das coisas que eu presto mais atenção. Eu olho para as pessoas, às vezes, no ponto de ônibus, eu olho para a pessoa indo para o trabalho, eu falo, nossa, que vida diferente que essas pessoas têm, né, da minha. E por que a gente não pode tentar aproximar isso um pouco mais? Eu acho que isso são coisas que tem que estar presente no nosso pensamento desde a hora que a gente sai de casa, principalmente nós que temos condições de ter essas reflexões, né? Porque a gente tem tempo. É um luxo, né? Chega a ser um luxo. Chega a ser um luxo, exatamente. Eu acho que a gente tem que usar isso para beneficiar mais pessoas. Tem pessoas que te inspiram nesse sentido, ou pessoas que servem para você também, suas referências, mentores, ou que você lembra, assim, que você pode citar aqui? Olha, eu assim, não os óbvios, sabe? Mas pessoas que eu conheço no dia a dia, por exemplo, uma atividade que eu comecei a fazer há muitos anos atrás, agora por causa da pandemia eu tive que parar, foi dar aula de natação para as crianças na CD. Faz quase 15 anos atrás, mais ou menos isso, eu comecei a dar aulas lá, na quarta-feira sim, quarta-feira não. E lá, por exemplo, você vê pessoas que são anônimas, uma delas é a Edna, por exemplo, agora ela está organizando a competição online dessas meninas no nado sincronizado lá, que é super legal.
E são pessoas que se dedicam a vida delas para um propósito de ajudar essas crianças que, além de ter todos os problemas de saúde, de mobilidade e tal, ainda são muito pobres também. Então, essas pessoas me inspiram mais, sabe, do que eu pegar um livro de um cara e falar, pô, o cara é sensacional, um super empresário e tal. Eu não sou um super empresário, mas eu sou um empresário razoavelmente de sucesso e eu sei o quanto eu tive que também deixar para trás um monte de coisa familiar e de amigos e tal, para estar onde eu tô também, sabe? Eu sei o que eu abri mão. E isso me recompensou muito financeiramente, por exemplo. Mas eu vejo pessoas que se dedicam para coisas que não recompensaram ela financeiramente zero, só espiritualmente. Essas pessoas que realmente me inspiram, né? E eu acho que se a gente olhar mais no nosso dia a dia e a gente se interessar pelas pessoas, pelo porteiro do Clube Pinheiros ou pela faxineira, você vai ver que a vida delas é muito mais inspiradora, às vezes a superação que elas tiveram que fazer, do que a minha propriamente, ou a sua, ou de outros empresários que aparecem na revista e tal, porque eles de fato tiveram que superar milhões de vezes mais do que a gente, assim, né? Então eu procuro mais entender essas pessoas, assim, sabe? Isso que me inspira, assim. E claro, ser grato por tudo que eu tive, né? Putz, quando você olha, eu tô aqui no apartamento, eu penso o que está acontecendo em volta no mundo, assim, eu tenho muita gratidão, né? Eu falo, por que eu tô nessa posição aqui, né? Eu olho tanta gente, né, numa situação de sofrimento, de angústia, super difícil, não que a gente não vá ter, não é que o dinheiro vai te trazer, ou mesmo a saúde vai te trazer todas as... você nunca vai ter problemas na vida, né? As angústias e os medos, eles aparecem, mas... você tem muito mais chances, né? Você tem muito mais possibilidades de ser feliz, assim. E isso é uma coisa que me dá muita gratidão, assim. Então eu sempre procuro olhar para essas pessoas, sabe? E procuro conversar com elas, entendê-las. E eu acho que isso é uma coisa que eu procuro praticar na minha empresa cada vez mais, quando eu tô ficando mais velho, de ter a empatia, sabe? Eu acho que a empatia não é ser simpático, não é ser amável. A empatia é se colocar no lugar do outro. E isso muitas vezes é até doloroso, porque o lugar do outro às vezes é um lugar difícil, que você não queria estar lá, sabe? Você fala, putz, às vezes eu fui ensinar uma criança a nadar que não tinha nem braço nem perna. Putz, como é que eu vou me colocar ali, entendeu? Você fala, por que essa criança tá aqui e eu tô aqui segurando ela na água? E é uma situação que te provoca dor, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela te abre também como ser humano. Eu acho que a gente tem que exercitar a empatia, que é quando a gente descer de casa e sair na rua e olhar as pessoas e entender que as pessoas estão em situações diferentes e principalmente nós que somos privilegiados estamos numa situação que é muito mais fácil, né? Então a gente precisa estar atento e poder melhorar um pouco a vida das outras pessoas, né? Com o nosso ofício, mas mesmo com o nosso viver, né? Eu acho que o simples fato de você estar na rua, de você dar um bom dia, de você ser educado, de você ajudar uma pessoa, eu acho que isso já faz uma grande diferença, né? Mas empresarialmente, na minha empresa hoje, uma das coisas que eu mais tenho prestado atenção é procurar que as pessoas ajam com empatia, sabe? Porque a gente vê que muitas vezes aquela parte mecânica da vida vai deixando a empatia de lado e a gente vai fazendo tudo na inércia, né? Mesmo no esporte é assim também, né? Às vezes a gente tá no esporte ali, naquela endorfina e tal, e esquece que às vezes a pessoa do lado não tem aquela condição, ou ela tá precisando de ajuda, né? E às vezes você pode parar e ajudá-la, ao invés de você falar que é o máximo, né, que aquilo, você, já fiz 1000 vezes, 10 Ironmans, eu não sei o que, é falar sobre suas angústias, sobre como aquilo é difícil para você também, né? Eu acho que a gente se colocar no lugar do outro, acho que nesse momento da minha vida é a coisa mais importante que eu estou fazendo, assim. Bacana, cara. Se falou muito isso, né, cara, durante a pandemia, a história da empatia e tal, mas é uma virtude que já existe aí desde que a gente se conhece como sociedade, né, cara, e de fato não custa nada a gente estar lembrando disso e estar promovendo, e quem, enfim, né, e quem tenha o privilégio de ter essa clareza mental, de poder refletir sobre isso e poder fazer alguma coisa nesse sentido, está sim colaborando com a nossa sociedade, com o nosso entorno, acaba sendo também uma coisa
que nos faz crescer e nos sentir bem, né, cara? Essa história da ACD, eu tive lá já faz algum tempo que eu ia fazer um negócio com eles, enfim. E, cara, assim, a gente vê mesmo que você sai de lá, cara, você sai transformado só de observar e de ver a dedicação das pessoas que estão lá. Não somente os parentes, as mães, os pais das crianças que estão lá se esforçando e se empenhando para melhorar um pouco a vida dos seus filhos, mas das pessoas que estão trabalhando lá e doando as suas vidas para isso. Por falar em filhos, você tem 3 meninas, né, cara, que não sei, eu sou suspeito para falar, eu tenho 2, eu acho que é uma experiência magnífica. Você conseguiu, tá conseguindo, né, que você tem 19, 15 e 9, né, se eu não me engano. Você você conseguiu, cara, passar um pouco dessa coisa do esporte, de tudo isso que a gente acabou falando aqui na nossa conversa para elas, cara? Eu dei risada primeiro, eu achei que você ia perguntar se eu estava conseguindo administrar minhas 3 filhas. Assim, se eu consigo administrar 2, eu já estou feliz, Michel. Mas cara, fala, não é uma viagem interessante, cara, também essa questão? Que a gente tinha que abrir um outro papo aqui, né? Não, mas é uma aventura legal. É uma aventura numa outra dimensão, a dimensão mais importante que tem, né? Você, conseguir ver e tentar educá-las, né? E agora eu entendo um pouco o que o meu pai falava para mim, fala, se eu pudesse passar para você tudo que eu vivi, né? É totalmente inútil falar isso para elas. Mas sim, das minhas filhas é engraçado, elas viram, tanto eu como minha ex-mulher, minha ex-mulher se tornou fanática também por ciclismo e tal, e eu sempre fui a vida inteira. Então minhas filhas viram muito a gente se dedicar e muitas vezes a gente está um pouco ausente, às vezes, por causa do esporte também, né? E eu faço a minha meia-culpa aqui também. Muitas vezes eu queria muito praticar esporte e às vezes deixava elas, ia praticar, depois eu voltava cansado, aquela coisa. Mas eu acho que hoje elas praticam muito esporte. As mais velhas, a de 19 e a de 15, elas são fanáticas de esporte. Cada uma por um lado, assim. A pequenininha ainda não. Mas eu acho que daqui a pouco ela vai ficar também, porque ela viu isso na gente, assim, da gente ter esse prazer. Eu acho que depois que elas ficam mais velhas, as minhas filhas, elas viram, nossa, se o papai e a mamãe estavam fazendo isso e eles gostavam tanto, né? E aquilo aparentemente é um sacrifício, né? A primeira criança vê aquilo como um sacrifício. Exato. Né? A pessoa vai sair correndo na rua, ou vai sair nadando, ou fazendo ginástica. Né? E a hora que elas conectam isso com o bem-estar que traz, a disciplina que você tem que ter, né, que é uma coisa que te dá um autoconhecimento grande também, né, eu acho que as minhas 2 filhas mais velhas estão absolutamente integradas numa vida esportiva, assim, elas todo dia praticam esporte, cada um na sua. Então, eu acho que sim, eu acho que elas conseguiram, elas não foram para esportes competitivos, elas fazem esportes individuais, assim, mas que eu acho que o mais importante é que elas entenderam o benefício do esporte. E eu acho que uma coisa legal é que elas são muito mais equilibradas do que eu, por exemplo, de que me joguei naquilo procurando mais do que o bem-estar de saúde, procurando alguma coisa mental. Eu acho que as minhas filhas, elas, graças a Deus, estão fazendo aquilo da melhor maneira que eu enxergo, que é realmente esporte, saúde. Esporte não tanto para resolver, não ser uma muleta, né? Como você falou, a muleta é legal, às vezes você precisa dela na vida, mas você não pode acostumar a andar de muleta a vida inteira, né? Exato. Agora, e dentro da tua companhia, cara, você consegue também, de alguma maneira, levar essa mensagem, né, em algum tipo de situação, ou as pessoas sabem que você tem essa ligação forte com o esporte, elas vão descobrir agora ouvindo Endorfina? Elas sabem. Elas sabem porque eu sou uma pessoa muito franca, assim, então muitas vezes eu falo, agora eu quero sair pra correr, eu não fico muito escondendo isso, sabe? Falo, não, agora eu vou fazer, eu vou viajar. Quando você chegou lá com as 9 costelas quebradas, 2 clavículas quebradas, você não falou que foi um acidente de carro, você falou que você caiu da bicicleta mesmo. Ele sabe, ele fala, de novo, não acredito, de novo, quebrou de novo. Mas eu sempre sou franco, assim, porque muita gente pratica às vezes o esporte e quer muito aquilo só pra ele, né? E daí não quer falar muito no trabalho, aquela coisa. Eu não sou assim. Mas eu acho que também eu vejo principalmente a diferença social que tem entre mim e, vamos dizer, a maior parte das pessoas da minha empresa. Então eu vejo
eu acho que essa questão da empatia, de se colocar no lugar dessas pessoas e ver o quão difícil é elas praticarem esporte. Porque elas moram longe, elas têm que chegar aqui num horário, elas vão trabalhar o dia inteiro. Quando elas chegarem em casa, elas ainda têm tarefas para fazer, sabe? Por isso que eu acho que essa diferença social, ela aparece muito quando você imagina a vida da pessoa, sabe, procurando colocar o esporte como rotina, né? Não é fácil, sabe? Não é fácil. A gente... E daí, como a gente foi, como a cidade é hostil, como a vida aqui em São Paulo é hostil para a maioria das pessoas, e eu gostaria muito, assim, de poder mudar isso, sabe? De realmente... a gente procura lá na empresa ter horários flexíveis, e, enfim, mas não existe um incentivo formal para praticarem esporte lá. Uhum. E eu acho que a gente ainda está bastante distante disso, sabe? Porque realmente a diferença social no Brasil é imensa, e ela se traduz nisso, né? Essas pessoas estão mais preocupadas muitas vezes em conseguir, sabe, descansar no fim de semana. As prioridades são outras. São outras, ela está exausta, as pessoas estão exaustas, né? E não estou falando nem do nível, vamos dizer, não é que é a faxineira da minha empresa, estou falando de pessoas que já têm até uma posição de mais alta, assim, economicamente, estão exaustas, né? Tem filhos e, olha, difícil, viu? Muito difícil, assim. Eu espero que a gente possa mudar isso, sabe? Eu gostaria de viver num mundo diferente, assim, que a gente pudesse... porque a gente sabe o bem-estar, né, que dá você conseguir praticar esporte depois do trabalho, né? Que delícia que é isso, né? Ou você poder sair na hora do almoço e tal. Nos meus prédios, desde sempre, eu sempre fiz vestiários e tal, com chuveiros individuais e tal, para as pessoas poderem trabalhar e sair, né? E eu, inocentemente, eu faço isso há muitos anos, né? 15 anos, 20 anos atrás. Inocentemente, eu falei, putz, ela podia sair aqui, botar o tênis na hora do almoço e dar uma corrida, e depois tomar um lanche, que é o que eu fiz a vida inteira, assim. Hoje eu tenho tempo, eu sou folgado, mas não era assim. Eu tinha uma hora, eu saía correndo, corria e voltava para uma reunião e comia na reunião. Mas eu vejo que as pessoas, isso não funciona muito, sabe? Elas ainda, como você falou, tem outras prioridades que ainda são muito importantes, né? Acho que esporte é uma coisa de educação mesmo. Acho que é como escovar o dente, né? A hora que você entende que se você escovar o dente todo dia, você não vai ter problemas dentários, faça um pouquinho de esporte meia hora todo dia, você vai conseguir encaixar na sua rotina, mas você precisa ter essa educação, né? E a cultura também, né? Assim, tudo acaba sendo, na verdade, contra, né, cara? A falta de conhecimento, a falta de acesso, uma cidade que não é hostil, trânsito, a gente passa por N características que acabam, de fato, puxando as pessoas para terem essa vida, que é a vida que a gente tem em cidades grandes, vamos falar aqui de Brasil, né? Mas, por isso que eu só te complementar uma coisa, de todos os esportes, assim, é o esporte que eu mais admiro e eu mais gosto de ver é o atletismo, e a corrida de rua, principalmente, porque é um esporte mais democrático que existe, né? Exato. É muito democrático. Isso realmente, claro que você não precisa sair correndo 1 hora, 2 horas por dia, entendeu? Mas acho que você conseguir meia hora antes de sair, acordar meia hora antes e correr meia hora, puta, já é sensacional. Não, ou dependendo do nível de aptidão física da pessoa, cara, mesmo que fosse uma caminhada, né? O cara caminha, em vez de o cara pegar o busão cheio para ir embora para casa às 6 horas da tarde, que é o pior horário, o cara caminha 45 minutos por uma cidade que não é tão hostil, né? Enfim, mas pelo menos o cara faz alguma coisa, né, cara? Mas tomara que a gente veja assim, e com a ajuda também das suas iniciativas aí na Ideias Árvores, a gente consiga transformar a cidade, que a gente não vai ver, né, cara? Aliás, esse teu trabalho também é bem altruísta, né, cara? Porque você é um exército de um homem só, um homem e o seu sócio aí, e mais algumas pessoas que estão trabalhando com vocês, mas nesse propósito de estar colaborando. Mas se todo mundo tivesse a iniciativa, né, Tavico, eu acho que as coisas vão acontecer um pouco mais rápido do que elas poderiam acontecer, né? Não tão rápido quanto a gente gostaria, mas pelo menos a gente está plantando uma semente para as nossas filhas e para os nossos netos, né? É verdade. Ô, Tavico, e para terminar, cara, como é que você está lidando aí com a idade, cara?
54, um cara que sempre fez esporte. Você foi se adaptando bem? Ou você também tem esse problema que eu tenho, da cabeça tá sempre com 25 anos, mas o corpo não? Eu realmente eu tenho esse problema também de ter essa memória esportiva que você acha que você faz qualquer coisa. Ao mesmo tempo, eu nunca tive, e continuo não tendo, problemas de lesões, assim. Eu nunca tive uma lesão, nunca tive essa dor muscular, assim, mas nunca tive isso. Então, esse limitante eu não tenho. O que eu vejo com a idade que é engraçado, né? Eu não sei, eu acho que automaticamente você vai dando uma desacelerada, assim, sabe? Eu acho que eu tô sentindo que eu tô passando por isso, assim. A intensidade que eu fazia as coisas, claro que não é a mesma, mas ao mesmo tempo eu tô me acostumando também com essa nova intensidade e procurando ter outros prazeres, assim, no esporte, sabe? Não mais aquela coisa do tempo, isso já foi muito presente para mim, e principalmente quando você corre, isso é uma coisa, ou quando você nada, né? Isso é um negócio que ele é muito fácil de ser medido, né? E é uma coisa que me preocupava sempre muito. Hoje eu falo, nossa, que imbecilidade, né? Quando eu saía para correr, eu falava, não, eu vou correr hoje 10 km, eu tenho que estar num pace de 4,20. E hoje eu corro, eu falo, nossa, como é que eu fazia aquilo, né? Eu saí que nem um louco, assim. E eu acho que eu fui me adaptando, assim, mas eu quero continuar praticando esporte até mais velho, até quando eu puder, porque é uma coisa que realmente, eu acho que hoje eu tô começando a entender o significado mais importante do esporte, que é ele me trazer mentalmente, assim, fisicamente, ele me trazer benefícios, mas mentalmente ele me trazer só as coisas boas e não aquelas distrações desnecessárias ou o excesso de tempo praticando esporte também, que hoje eu poderia ter, por exemplo, entendeu? Eu poderia, na posição que eu tô hoje, falar, não, hoje eu vou me dedicar e pedalar e correr 4 horas por dia, fisioterapia. Isso é uma coisa que que eu quero isso hoje na minha vida, entendeu? Eu quero ter tempo para pensar nas minhas filhas, para pensar no meu trabalho, e praticar esporte também, mas com mais equilíbrio, assim. Legal. Cara, muito obrigado, foi um papo excepcional, cara, obrigado aí por ter conseguido aí um espaço na tua agenda, que não é tão concorrida, mas eu sei que ela é importantíssima, né? Claro. Porque você é um cara super seletivo aí na escolha aí enfim, na hora de organizar a sua agenda. Cara, foi um prazer, cara, muito obrigado, tá? Legal, Michel, adorei conversar com você, como sempre. Eu nunca conversei tanto tempo com você assim, mas eu lembro desde moleque quando você começou no triatlo e tal. E quando eu comecei a ouvir falar de você, eu fiquei muito orgulhoso, assim, porque a gente era do mesmo clube, você é mais novo que eu há alguns anos, né? Mas eu fiquei muito orgulhoso da sua trajetória e você realmente se destacou muito, assim, no que você se propôs a fazer. E eu acho muito legal esse espaço que você criou, que eu acho que é uma autoanálise, né, para todos nós, assim, e eu acho que a gente deve levar isso para outras pessoas. Eu acho muito legal isso que você está fazendo, assim, de provocar essa reflexão nas pessoas, como você provocou em mim agora nessa conversa, e que isso, enfim, ajude mais pessoas aí a encontrarem um caminho aí da felicidade. Meu. Muito obrigado pelo convite, adorei. Legal, cara, um abração, valeu. Um abração, tchau, tchau. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Algumas mensagens aí mais pro final, acho que até casaram aí com a época do ano, né, cara? Que fique aí uma mensagem aí de reflexão para um ano que começa, uma época, a gente está aqui numa época exatamente onde a gente para um pouquinho mais para refletir e tudo mais, enfim, que o ano novo vem aí com um pouco aí dessa mensagem, desse espírito aí do restinho aqui da conversa, do finalzinho da conversa com o Tavico, de esperança para uma vida melhor, para uma cidade melhor, e também, por que não, essa reflexão aí a respeito de como a gente aborda a nossa vida esportiva, como é que a gente aborda o esporte. Sim, é necessário, sim, é transformador, é necessário, é preciso, mas talvez a gente poder encarar o esporte com a devida importância que ele deve ter em cada uma das nossas vidas. Não estou julgando aqui ninguém, mas acho que fica aí uma mensagem legal de um cara excepcional, um cara aí de sucesso e que, como ele mesmo falou, um cara que é viciado. E se você vê um cara aí de barba, meio grisalha, e um cara careca, super forte, assim, correndo por aí em São Paulo, se você estiver aqui em São Paulo, saiba que esse sim é o Tavico Zarvos.
Falamos aqui de Márcio Santoro, que é um cara aí bacana também, que passou uma reflexão bem legal. Se você quiser ouvir, vai lá, uma conversa interessantíssima. E outras pessoas aí de sucesso, pessoas que são líderes e CEOs de grandes empresas, como o Marcelo Zimet, agora aí mais recentemente, ou claro, o Abílio Diniz, como eu sempre cito, Paulo Kakinoff, João Amoedo, e você dá uma procurada aí, Davi Greenberg, você dá uma procurada no feed aí do Endorfina, lá no meu site, endorfinabr.com, você vai encontrar esse e todos os episódios. E lembrando que lá no meu site você também vai encontrar alguns links para assuntos, para as redes sociais de cada um dos convidados, de cada uma das conversas, né? Eu procuro colocar aí alguns links que eu acho interessantes, links que eu utilizei na pesquisa para vídeos, matérias e podcasts às vezes. No caso aqui do Tavi, com uma entrevista que ele gravou no YouTube bem legal, falando aí sobre a Ideias Árvores, a arquitetura, o futuro aí do urbanismo em São Paulo. Ele é um cara aí super entendido. Enfim, e no meu site também você pode assinar a newsletter semanal, você pode encontrar um link pro meu canal no YouTube, onde você vai assistir também clipes dessa minha conversa aqui com o Tavico, para você consumir o Endorfina de uma maneira diferente, em drops mais curtos, com passagens que eu julgo interessantes. E também, se você achar que esse projeto é bem legal, lá no meu site você pode contribuir financeiramente com o Endorfina. Sua ajuda é muito bem-vinda. 2022 está aí, o Endorfina não para de crescer e, claro, ele só cresce porque você está aqui ouvindo, porque você curte esse trabalho, essa história dos convidados que eu recebo aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um último episódio do ano, para quem está ouvindo esse episódio ainda em 2021, do Endorfina Podcast. Valeu! A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga @titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E você aí, já rodou de Mavic? Produção 100% europeia. O processo de fabricação na Europa permite à Mavic ter total controle e assim garantir a qualidade impecável dos produtos. Esse requisito não se limita somente ao desenvolvimento das rodas, mas também a todas as ferramentas e maquinário de produção que são fabricados na região da bela cidade de Annecy ou no departamento, uma espécie de estado, da Alta Saboia, enquanto que a matéria-prima chega direto de um raio de 200 quilômetros. Para que a fama seja mundial, a experiência deve ser local. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela ProParts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no @bovem_energia. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.